Olá família, belezinha com vocês? Eu sou seu brother André Carpano e no vídeo de hoje nós vamos contar a história do homem que se voluntariou para entrar em Auschwitz, com o objetivo aí de derrotar o homem do bigodinho. Rapaz, essa história aqui é surpreendente, então vai vendo. Família, essa história que eu vou relatar aqui para vocês é de um herói que teve a capacidade de deixar a sua vida de lado e se dedicar, digamos que a salvar terceiros, mas assim, num nível e em condições que assim são inimagináveis. Agora sim, vamos para a história porque isso daqui é chocante. A incrível história do homem que se voluntariou a Auschwitz para derrotar os nazistas. Durante muito tempo, seu nome foi um tabu, mas com o passar dos anos, ele começou a ser lembrado e se recordaram como um dos maiores heróis. Trata-se de Witold Pilek, oficial do exército polonês que, no ano de 1940, quando seu país acabara de ser ocupado por tropas da Alemanha nazista, ele se ofereceu como voluntário, sim, para ser encarcerado no campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia. Sua missão era obter informações sobre o funcionamento do local e criar uma rede de resistência interna. Ele permaneceu preso por 2 anos e meio, período ao qual sofreu na pele as próprias atrocidades cometidas em Auschwitz, um dos maiores símbolos do genocídio nazista da Segunda Guerra, que foram entre os anos de 1939 a 1945, onde foram mortos mais de 1 milhão de pessoas, sendo maior parte judeus. Então você vê aí que era, digamos que uma estratégia de inteligência, onde esse homem se voluntariou para oferecer ali, digamos que uma resistência interna. Isso daí é algo para louco mesmo. A pessoa tem que ter um espírito de herói assim aflorado no último. É coisa que nem o Rambo faria. Mas vamos à sua história. Quem foi Witold Pilek? Nascido em Olenik, no norte da Rússia, no ano de 1901, Pilek foi um dos militares que, com a Polônia, tentou combater a invasão comandada pelo Adolfo no ano de 1939. Segundo historiadores, apesar de notória sua superioridade da máquina de guerra nazista, Pilek tinha vontade de lutar e, em setembro de 1939, ele acreditava que a Polônia derrotaria os alemães em apenas algumas semanas. Após a rápida anexação da Polônia pela Alemanha, os alemães nazistas iniciaram prisões em massa, entre muitas pessoas que estavam na população local, com atenção especial, lógico, à captura dos militares poloneses, os quais haviam combatido então no campo de batalha. Foi então que o campo de concentração de Auschwitz foi criado. Seu propósito e funcionamento não era muito bem conhecido a princípio. Então, a incipiente rede de resistência polonesa contra toda esta ocupação acabou por decidir que uma boa ideia seria se infiltrar e assim conseguir com alguns membros informações. Ativo então na resistência, Pilek se ofereceu como voluntário. Seu sobrinho, André Marek Ostrovsky, era um menino na época, mas se recorda muito bem do sucedido. Sobre isso ele diz que, após a campanha militar de 1939, Pilek voltou a Varsóvia, em poucos dos lugares aonde podia ficar no apartamento de minha mãe, e prossegue. Houve reuniões ali para conspirar contra os nazistas, e surgiram rumores de que um grande campo estava sendo organizado em Ossuekin, local onde os nazistas chamavam de Auschwitz. Quando soube que um dos ataques habituais dos nazistas tinha começado com alvo o apartamento de sua irmã, Pilek fez questão de estar presente quando eles viessem capturá-lo. No início então da manhã, o zelador do prédio, Jan Kiliansky, veio correndo à nossa porta e se ofereceu para se esconder no esconderijo onde ele tinha no porão. Mas o meu tio disse a ele que desta vez ele não iria usá-lo. Lembra Ostrov. Meu tio arrumou tudo e se vestiu. Bateram na porta e era um grupo de soldados, alguns em trajes civis. Eles perguntaram se havia algum homem na casa. Eu estava na minha cama e o meu ursinho de pelúcia estava no chão. Meu tio me entregou e ele me beijou na testa, quando passou por minha mãe e disse:
informe a pessoa apropriada que eu cumpri a ordem. Então, nós percebemos que tinha sido tudo planejado. Rapaz, o cara foi corajoso, hein? Invadiram o apartamento da irmã dele e ele já estava lá em prontidão esperando o exército lá do bigodinho pegar o cara. Rapaz, isso não é coisa pra qualquer um, não. Nem o Rambo faria uma dessa. Preso então em Auschwitz, Pilek logo começou a receber um duro tratamento no local. No início ele disse que seus dentes foram quebrados porque os alemães queriam que ele carregasse a placa com um número de prisão na boca, e aonde ele acabou recusando. Conta então historiadores que eles então quebraram com uma bengala e o torturaram. Seu objetivo inicial de criar uma rede de resistência esbarrou na realidade do campo, onde nem tudo era solidariedade entre os presos. E às vezes a luta era pela sobrevivência, onde gerava muitos conflitos. Assim como, mesmo naquele inferno, ele criou uma estrutura militar de cerca de 500 pessoas, segundo o historiador. Os integrantes da rede trabalhavam em diferentes departamentos e áreas do campo, onde buscavam obter informações de inteligência, os quais pudessem compartilhar com a resistência fora do campo de extermínio. Pilek então procurou espalhar seus aliados por diversas áreas para ter uma ideia geral. Ele sabia em primeira mão as duras condições de vida por ali, mas não sabia, por exemplo, quantos prisioneiros estavam exatamente no local, pelo qual considerou muito úteis as informações, os quais foram enviadas pelos seus colegas da rede clandestina, os quais trabalhavam no escritório da SS, ou seja, da polícia nazista. Agora, imagina a situação, porque ali imperava a lei da sobrevivência e era cobra engolindo cobra, ninguém era amigo de ninguém. E ele conseguiu ainda um exército e uma força interna de 500 pessoas. Rapaz, por isso que eu falo, nem o Rambo faria o que ele fez. Por um período de quase 3 anos, Pilek enviou relatórios, os quais faziam um relato, como Auschwitz deixou de ser um centro de detenção destinado principalmente a prisioneiros de guerra poloneses para se tornar um grande local de extermínio de judeus de toda a Europa. Ele escreveu como era Auschwitz por dentro e manda todas as informações para que o mundo reaja. Mas o mundo ficou em silêncio, resume o historiador. Depois que os seus apelos para que o campo fosse atacado foram todos ignorados por diversas vezes, escapar de Auschwitz e contornar suas medidas de vigilância era uma medida considerada impossível. Porém, Pilek, com seus 2 companheiros de fuga, conseguiram ser designados como trabalhadores na padaria do campo, a qual ficava fora do perímetro de segurança. Uma vez lá então, ao anoitecer, eles desativaram os fios do alarme, abriram a pesada porta de metal e conseguiram escapar. De volta à resistência. Fora de Auschwitz, Pilek voltou à luta contra a ocupação nazista, onde participou do Levante de Varsóvia em 1944, com a qual a resistência tentou recuperar a capital polonesa tomada pelos nazistas. Sua primeira missão foi eliminar atiradores alemães que, muitas vezes à paisana, atiravam contra membros da resistência. Lembra o seu sobrinho, André. A tentativa falhou e Pilek foi novamente preso pelos nazistas, que prenderam novamente em um campo de prisioneiros de guerra. As tropas americanas o libertaram no ano seguinte, quando a derrota final de Hitler já parecia inevitável. Um novo inimigo. Mas sua libertação não significou o fim das lutas de Pilek, que ao final da guerra embarcou na luta contra o governo comunista, onde depois que a guerra se instalou no país sob a proteção de Joseph Stalin. No ano de 1947, as autoridades polonesas o prenderam, após um julgamento que Wróblewski escreve como brutal, e ele foi então condenado à morte. O jovem Krzysztof Kosior, tataraneto de Pilek, fala de seu fim, onde ele relata: minha tataravó lembrou muito claramente no dia em que, quando ela foi levar coisas para a prisão, e eles disseram que ele não estava mais por lá. Por 40 anos ela esperava que o tivesse levado para uma mina na Sibéria, ou
ou até em outro lugar, em um dia que ele iria aparecer novamente. No ano de 1990, quando a Guerra Fria estava acabando e assim o comunismo entrou em colapso em toda a Europa Oriental, um documento oficial confirmou os piores temores. Pilek foi baleado sem que a família fosse informada. Seu tataraneto diz que por muitos anos sua viúva nem conseguia falar sobre ele. Na era comunista, meu tataravô teve que ser esquecido. É triste a história aí desse herói que nem ao menos teve direito a uma medalha. Mas aí, o que você achou dessa história? Comenta aí a sua opinião. Você gosta de vídeos que trazem esses relatos sobre o nazismo e histórias paralelas e também de heróis que já cruzaram a nossa história? Bom, deixa aí a sua opinião. E se quiser fazer uma recomendação também, deixa nos comentários. Mais uma vez agradeço a atenção e o carinho de todos por este que vos fala. Um forte abraço do Baixinho e até um próximo vídeo, se o Nazareno assim nos permitir. Fui!